Bom dia, gente, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer a Michan pelo convite. Muita gente, não esqueci de avisar, só que eu sou tímido. Mas com timidez ou sem timidez, eu estou muito entusiasmado de falar para vocês sobre esse tema. Eu já trabalho com gestão há mais de 15 anos e nos últimos 5 anos eu caí de amores por um processo chamado gestão de mudança. Tive o privilégio de estar no MIT fazendo uma especialização sobre o tema e me surpreendi porque não esperava um link tão direto com capacidade de julgamento e tomada de decisão no processo de gestão de mudança. E a gente está trazendo uma reflexão aqui para 2020, quanto isso é desafiador e importante nos dias de hoje. Tudo muda o tempo inteiro. Se a gente não souber conduzir mudança, dificilmente a gente vai conseguir ter algum tipo de sucesso na nossa missão de ajudar as organizações que a gente está inserido ou que a gente conduz por aí. O grande ponto da capacidade de julgamento e tomada de decisão, e eu fiz questão de começar com essa frase do Napoleão, é exatamente a complexidade. Existe conteúdo demais, eu já estou estudando isso, como eu disse, há um bom tempo. Eu tive dificuldade em pincelar e trazer material para cá, para construir uma linha que pudesse agregar para vocês alguma coisa realmente relevante, que vocês pudessem sair daqui pelo menos com a cabeça fervendo um pouquinho. Adorei as apresentações que antecederam a minha, porque já deram uma maciada na carne, o trabalho está um pouco mais fácil agora, mas eu vou usar os primeiros minutos, vou precisar um pouquinho da participação de vocês, para tentar criar uma consciência maior do porquê isso é tão complicado e difícil. É claro que decisão, escolher, intuitivamente, todo mundo já acha isso difícil. Mas o meu palpite é que tem uma dificuldade oculta nisso, pelo menos para grande parte de nós, que torna o problema muito maior. Então, para a gente começar, pergunta rápida, para a gente entender primeiro as limitações do nosso raciocínio. Uma bola e um bastão custam, somados, R$110. O bastão custa R$100 a mais do que a bola. Rapidamente, quanto custa a bola? Então, a gente nem precisa fazer uma apuração estatística das respostas. Muitas pessoas falaram 10, muitas pessoas pensaram 10, a resposta correta é 5. Não é um grande desafio matemático, é matemática de 5ª série. A gente erra porque o nosso cérebro é preguiçoso. A gente vai voltar lá na frente nesse ponto, mas até mesmo num nível mais básico de raciocínio, a gente tem que ter uma certa desconfiança da nossa capacidade. Vamos para outro ponto. Vamos falar de conhecimento, de informações básicas que todos nós temos ou podemos ter acesso ao longo da nossa vida. No Brasil, gente, o que mata mais? Violência ou doença pulmonar? Essa pergunta eu já apliquei em diversos treinamentos de uma forma estruturada, não é o caso aqui. E, por incrível que pareça, a violência sempre vence na estatística. E existem outros exemplos até bem mais claros do que esse, é como quando a gente vai comprar um carro, o nome disso é disponibilidade heurística. A qualidade da informação que a gente tem acesso, ela é intuitivamente muito mais valorizada do que a quantidade, a estatística real das informações. Você vai comprar um carro, você tem aquele amigo que entende um pouquinho mais que você de carro, ele já teve um carro daquela marca e ele diz para você assim, olha, não compra não porque só dá defeito. É bem possível que você simplesmente ignore a informação que você poderia acessar a respeito da estatística real de problemas daquele carro e fique receoso e não compre aquele carro. Mortes por violência saem no jornal. Morte por doença pulmonar, a menos que seja de um artista, de alguém famoso, não vai sair no jornal. Quando a gente está tomando decisão, quando a gente está raciocinando para coisas mais práticas e objetivas do dia a dia, isso é uma armadilha perigosíssima. Até mesmo sentidos mais básicos, como por exemplo o que está diante dos nossos olhos, a gente tem que ter um pouquinho de receio antes de poder confiar. Olha essa imagem aqui, por exemplo. Qual dos 3 homens é o menor? Muita gente já viu isso e mesmo sabendo, e confesso, já medi
com uma régua. O meu cérebro não consegue aceitar o fato de que os três são do mesmo tamanho. É uma ilusão, é construído para ser uma ilusão de ótica, mas existem diversas outras, acidentais ou intencionais, que vão confundir a nossa capacidade de receber informação. Agora vejam, o nosso cérebro, e esse cérebro aqui, gente, apesar das cores semelhantes da nossa amiga Isabela aqui, que quer sempre matar alguém, aqui ele está falando só sobre o que existe na camada consciente e o que existe na camada inconsciente. É um tema também que é fantástico de ser aprofundado. Eu recomendo bastante a leitura do livro do professor, do psicólogo Daniel Kahneman, Rápido e Devagar. Ele dedicou praticamente a carreira dele inteira para entender melhor essa interação e como a gente processa as informações e solicitações que a gente recebe em decisões e em ações. O ponto é que, vejam bem, quando o que entra já está comprometido por algum motivo, fatalmente o que sai não vai prestar para muita coisa. Então, assim, é muito complexo, é muito desafiador, e eu acredito que a gente deveria levar isso muito mais a sério do que a gente leva no dia a dia. Mas e aí, como é que a gente pode trabalhar isso de uma forma que, pelo menos em nossas organizações, a gente possa contar com decisões mais bem tomadas, com um processo melhor de tomada de decisão? Acredito que muitos aqui concordam, e boa parte dos pesquisadores indica isso. A gente tem que contar com experiência e formação técnica, formação acadêmica, os experts, gente que entende do assunto. Tá, eu não tenho dúvida que a contribuição é gigantesca, mas eu também fiz questão de trazer esse case que eu estudei lá atrás naquele curso no MIT. Foi um case conduzido por eles e que trouxe um resultado interessantíssimo. Vejam bem, 389 alunos foram submetidos a um painel de 3 médicos, 3 doutores muito experientes, e eles deveriam avaliar se aqueles alunos tinham que ter as amígdalas removidas por motivo de prevenção de problemas de saúde ou não. O resultado, 45% foram indicados para a remoção da amígdala. Pegaram então aqueles alunos que foram liberados, 215, e submeteram a um segundo painel de 3 médicos igualmente experientes. A gente esperava pelo menos uma redução na indicação de remoção das amígdalas. O que aconteceu, na verdade, foi um acréscimo de 1%. Tudo bem, vamos pegar agora esses 116 que foram liberados por 2 painéis diferentes de médicos e vamos submeter a avaliação de um terceiro painel. Qual foi o resultado? 44%. É claro que esse experimento tem uma série de falhas, ele não simula o que acontece no dia a dia de um médico que faz avaliação de amígdalas, mas ele deixa um ponto muito claro para a gente aqui. É o perigo da subjetividade, até mesmo da experiência e do conhecimento técnico. Não vai existir um gabarito para a gente medir amígdala por amígdala, mesmo que existam critérios e protocolos a serem seguidos com relação a isso. É natural que ele vá parametrizando o critério dele pelaquela amostragem que ele está tendo de pacientes ali e vá refazendo. Onde é que estava a régua, vai subindo um pouquinho, vai subindo um pouquinho, vai subindo um pouquinho, e ele vai acabar sempre girando no mesmo percentual. Tá bom, então a conclusão da minha fala é que a gente não pode confiar em nada, a gente não pode confiar em ninguém, estamos lascados para tomar decisão. Eu deixei um pouquinho de tempo para tentar falar sobre, quem sabe, um modelo um pouco mais eficiente. Fui ajudado pelos meus colegas, que já deram algumas dicas muito importantes aqui. Eu tentei sintetizar num slide só aquilo que eu acredito que tem que ser o ambiente, aquilo que eu acredito que tem que ser o macro processo de tomada de decisão em qualquer ambiente sério. Primeiro ponto fundamental: conflito de ideias. A gente não pode trabalhar e consultar somente pessoas que concordam com a gente. Isso não faz o menor sentido. Câmara de eco não produz bom resultado. Esse conflito aqui é um conflito saudável, ele tem que ser estimulado por todos nós nas organizações. A gente precisa conversar com gente que pensa diferente. Cultura de fatos e dados também é sine qua non. É inaceitável qualquer achismo, o Fábio já falou muito bem sobre isso. Ninguém tem direito de achar nada. A gente vive na era da informação. Tudo deve ser verificado, demonstrado e comprovado. Isso vai levar a gente, inevitavelmente, para a humildade intelectual, que é um negocinho muito sábio,
que não teria deixado ninguém errar aquela conta de matemática básica aqui se fosse mais forte na gente, porque bastava verificar, independente de existir ou não uma pegadinha ali, se a gente somasse o 10 com 100 a mais do que 110, a gente iria ver que é 120 e a gente fala, peraí, eu preciso pensar um pouco diferente sobre isso. Não confiem em quem tem certeza demais sobre tudo o tempo inteiro. Isso não é bom, isso não é saudável. A gente precisa admitir mais a possibilidade de estarmos errados. Com essa sequência aqui, com esse ambiente, com essa cultura, a gente tem o que a gente precisa para construir frames, para a gente construir os cenários e os critérios ideais para qualquer tomada de decisão. E aí eu queria deixar um recado final, refletindo sobre o papel do líder, trazendo também o exemplo do Roberto, que assumiu a Coca-Cola nos anos 80 e encontrou um frame sendo construído lá de muito sucesso. Os executivos estavam comemorando o market share da Coca-Cola naquele momento, que era 45% do mercado de refrigerante. Tinham metas ali ainda audaciosas de crescimento para os próximos anos. Mas ele foi lá e perguntou, mas quanto de bebida, quanto do mercado de consumo de bebida a gente possui? A resposta era só 2%. Isso levou a uma mudança de estratégia e de resultado. Todos nós conhecemos muito bem na Coca-Cola. Fantástico. Essa reflexão eu considero bastante inspiradora, mas a gente não pode esquecer do desafio que ficou lá atrás. Eu, nerd que sou, vou trazer mais uma vez a questão do VUCA para cá. Em 2020, acho que isso já está mais que claro para todo mundo. Nunca foi tão difícil tomar a decisão certa de agora é a decisão errada de daqui a 15 minutos. Mas a gente, em contrapartida, nunca teve tanto acesso à informação e à network. Usem disso. Para encerrar, eu vou deixar uma frase do professor Dumbledore. São as nossas escolhas, muito mais do que as nossas habilidades, que definem quem a gente é. Obrigado a todos. Vamos começar.